Vivências. Não são lidas, não são contadas, são experimentadas. Vivências. Na Rádio Mais, com Armindo Laureano. Nossa vida por viver. Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Oh, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Vem dos lenços coloridos, carrapitos por fazer. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovô fazia. E a Gina só trançava quem sorria, mas no fundo eu sei que doía. Nem toda miss casa, nem todo ferro é brasa, nem toda gorda é bota, nem todo veneno é cobra, nem a palma da tua mão. Nem todo bicho arde, nem toda distância invade, nem todo rico rouba, nem todo resto é sobra. Nem a cara da minha mãe. Embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Você fala, ninguém escuta, você cala, te pergunta. Você fala, ninguém escuta, você cala, te pergunta. O canuco na magoela se pendura. Ela diz que te ama, ela jura. Nem toda miss casa, nem todo ferro é brasa, nem toda gorda é borda, nem todo veneno é cobra, nem a palma da tua mão. Nem todo bicho, nem todo bicho, nem todo bicho. Espicaça do profeta que fala à toa, ninguém sabia. Espicaça do profeta que fala à toa, ninguém sabia. Quem sobrava, quem sobrevivia, quem de noite, quem de dia. Quem sobrava, quem sobrevivia, quem calava, quem fugia. O baião tem um salão que lhe alivia. Dizem que tem a mania das grandezas. Nem toda miss casa, nem todo ferro é brasa, nem toda gorda é bota, nem todo veneno é cobra, nem a palma da tua mão. Nem todo bicho arde, nem toda distância invade, nem todo rico rouba, nem todo resto é sobra. Meu grande amor, cabo metemi tentação. As coisas agora já tá demais. Só encontrei uma amiga pronta pra fazer intriga. Acabou batendo na minha porta, senão não tem remédio pra afrontar. Meu grande amor, cabo metendo tentação. Paulo Flores aqui, o homem do maravilhoso 72. É verdade, ele que fez 40 anos já no ano passado. Ele nasceu em 1972. O maravilhoso 72, como o saudoso Pai KB
cantava, que falava também, que Paulo Flores acabou por cantar esta música Boda, é mesmo para bodar para si. Uma música muito bonita de se ouvir e também de se dançar. A minha convidada estava aqui também a mexer a cabeça, ela gosta muito da música deste artista angolano e por isso a escolheu. Já sabe, é a segunda edição do ano e também a segunda deste primeiro mês do ano de vivências com o Armindo Laureano. Curiosamente, hoje a 9ª edição, no dia 9 de janeiro de 2013. Eu tinha prometido que antes mesmo do 10º programa queria ter aqui comigo esta mulher encantadora, esta figura incontornável da moda angolana. Pois é, a minha convidada é Lisette Pote. Ela está aqui conosco e você poderá enviar mensagens de carinho, de afeto e também de respeito e consideração pela longa carreira desta mulher através do terminal telefónico 929 23 90 09. 929 23 90 09 é o terminal telefónico para o envio então de SMS aqui para Lisette Pote. Bom dia, Lisette. Bem-vindo ao meu programa. Bom dia, Laureano. Obrigada pelo convite para estar no seu programa. Bom dia, povo angolano. Um bom ano para todos e esperemos que 2013 nos traga muita alegria nesta vida que às vezes é muito complicada. É complicada a vida? É muito. Então o trânsito complica-nos a vida todos os dias. Não gosta de estar no trânsito? Não, detesto. Aliás, se eu puder não conduzir, para mim ótimo. É impaciente? Muito. Impaciente. É a escolha da música Boda de Paulo Flores. Eu adoro essa música. Aliás, eu sempre gostei das músicas do Paulo Flores. Ele sabe bem disso. Paulo Flores, para mim, é um artista que marcou a minha carreira, porque o meu primeiro desfile em Angola, eu tive o privilégio de ter o Paulo Flores a tocar ao vivo, a cantar ao vivo, sem cobrar nada. Foi uma coisa inédita. Tenho um carinho especial por ele, tem uma voz espetacular, tem sambas. Eu sou fã do samba e eu digo mesmo que eu gosto de Paulo Flores. E não só, tem muitos artistas que eu também gosto. Pois, Paulo Flores é de uma criatividade, é maravilhoso. É incrível as letras que ele faz, da forma que canta, o jeito dele dar a rima à letra, com o som do samba. Eu acho muito interessante e toda a gente, toda a malta que eu conheço adora o Paulo Flores. Com apenas 40 anos de idade. Ela é dia 2 de julho de 1972 e, como dizia eu, começou apenas com 16 anos de idade, em 1988, quando lançou o seu primeiro trabalho discográfico, Capoeira Camundanda Cabolo Coço. É este Paulo Flores aqui, nesta música Boda, que aqui, como sabe, no nosso programa, a seleção musical está a cargo dos nossos convidados. São eles que escolhem as músicas que querem ouvir durante a entrevista. E você pode enviar, como eu deixo uma vez mais aqui o terminal telefónico, que é o 929 23 90 09, 929 23 90 09, para enviar SMS para Lisette Pote, que é a minha convidada hoje aqui de Vivências com Armindo Laureano, a segunda edição do ano. Lisette, gosta de dançar esta música? Adoro, adoro dançar. É assim, eu não faço ginástica, não faço desporto, o único desporto que eu faço é dançar. Não me engano, Lisette. É verdade. Os ouvintes, como é que mantém esta forma física, este corpo invejável e não fazendo ginástica? Olha, Laureano, eu acho que isso é de família, porque nós somos 3 irmãs e elas até são mais pequeninas e mais magras que eu. O meu pai já faleceu com 90 anos, também sempre elegante, nunca vi o meu pai barrigudo. A minha avó morreu com 114 anos. Portanto, infelizmente, a minha mãe faleceu com 62 anos com diabetes e não deram conta a tempo. E quando deram conta, ela já estava muito estragada, o organismo dela já estava muito estragado. E nós somos, nós em casa, os irmãos todos, ninguém tem tendência a ser gordo. É curioso. Então é massa já, como chama. Bom, e eu nesta altura já estou forte, porque eu era bem fininha. Portanto, eu fazia a roupa para os manequins pelo meu corpo, só dava mais altura. Isto há 4 anos, sensivelmente, 5 anos, foi que comecei a ter partes, que agora tenho e não tinha. Mas vamos chegar aqui a este lado. Mas agora, queria saber, bodou muito, usando essa coisa da música, bodou muito nessa quadra festiva? Não dancei, mas passei um Natal com a família, coisa que já não fazia há 4 anos, e passei um fim de ano também muito bom, sem festa, com música, conversar, mas foi ótimo, foi uma coisa diferente. Pois, uma das vezes que falei consigo, uma das últimas vezes que falei consigo no ano passado, estava no Mossulo. Estava no Mossulo.
Juntámos os 4 irmãos, os filhos, os sobrinhos, aquilo foi... decidimos juntar. Eu já não me juntava com a família no Natal há 4 anos, porque ora há isto para fazer, ora não estou cá, é assim. Às vezes é um bocado complicado conciliar o meu lado da carreira com o meu lado familiar. Pois, a família sofre muito com isso, com as suas Às vezes, ausências. pode ser que sim, pode ser que não. E lá, gosta do mar, esteve lá no sul? Eu adoro o mar, não sei nadar, mas adoro o mar, não. Não sei nadar porque aos 14 anos eu ia morrendo afogada. Apanhei um trauma. Aqui mesmo? Em Angola, com o meu falecido cunhado. Apanhámos um remoinho ali na Barracuda, que antigamente havia Barracuda. Eu lembro-me de ver a minha tia e a minha irmã mais velha em cima de umas pedras, a verem quando é que a gente se aparecia de vez. Mas depois o mesmo remoinho que nos puxou, atirou-nos para a beira-mar. Lembro-me de estar a vomitar água, e apanhei um trauma. Agora eu consigo entrar para o mar e a água já ir para além da cintura, porque eu não conseguia sentir a água a subir-me. Portanto, eu começava a entrar no mar e vinha para trás porque aquilo fazia-me aflição. Mas agora já entro, já estou na água, fico lá sentadinha. Isto é também uma forma de enfrentarmos os nossos medos. É isso, mas são coisas que ficam no nosso subconsciente que depois é complicado vencer. Muito mesmo. Mas serviu para apanhar sol, estar ali, está de fato de banho? Apanhei sol. Laureano, eu nunca vesti fato de banho, eu visto um biquíni. Nunca vesti fato de banho. Até é engraçado essa conversa, porque eu agora estava a dizer à minha irmã: temos que começar a vestir fatos de banho completos, porque já estamos com 50 anos. E ela disse: eu não sei se vou conseguir. Se eu também não. Você, mas que quando se tem mais de 50 anos, muda alguma coisa na relação que se tem com o nosso mundo, corpo? Com o corpo. Muda muita coisa, porque aos 20 anos, aos 30, aos 40, até aos 45, estás ótima, mas aos 50 anos, por muito conservada que tu tenhas, tem sempre uma mazela de celulite, um coisinha ali, um pneu acolá, um pneu ali, E depois, para mim, que eu gosto das mulheres bem feitinhas e com poucas carnes, é um pouco complicado. Mas ainda lhe lançam alguns piropos. Há bastantes, eu acho que até mais que antigamente. E fazem bem até para a autoestima. É sim, acabam por fazer bem, não é? A gente nunca se sente muito em baixo. Mas é assim, Laureano, eu não me sinto mal conforme estou. Portanto, o que eu às vezes vejo é em mim. Eu olho para as minhas filhas, então, as minhas filhas têm 30 anos e eu não acho que tenho o direito de me estar a concorrer com elas. Então, eu fico com outra forma de estar, não por mim mesma, mas pela família, pelas filhas, sei lá, porque sentir-me a mal estar ao pé das minhas filhas e estarmos com o mesmo comportamento e do mesmo jeito, há sempre diferenças de idade e isso eu não misturo. E cada idade tem a sua magia, tem o seu encanto. Tem o seu encanto. Tem o seu encanto. Porque é assim, eu não, como eu estava a dizer, eu não me sinto mal, sinto-me bem. Não sinto a idade passar, os anos passam, mas a nossa cabeça é sempre a mesma. Lógico que já pensamos com uma forma de ser mais madura, porque também já temos a vivência da vida, já apanhamos muita porradinha, como se costuma dizer na gíria, levanta, cai, levanta, então, mas vemos as coisas e resolvemos os problemas de uma outra forma, embora às vezes também eu me viro do avesso e para a frente é o caminho e resolvo os problemas a 3 pancadas. E assim, é uma mulher que tem uma natureza romântica, uma natureza sonhadora? Bastante. Aliás, eu acho que qualquer pessoa que crie é sonhador, porque só os sonhadores é que têm coragem de criar e pôr no ar, não é? Porque é assim, tu se não sonhas e se não arriscas, tu não consegues fazer nada. Portanto, nós não podemos ser tímidos, apesar de que na vida privada, na minha vida pessoal, eu sou uma pessoa tímida, não sou muito de dizer às pessoas o que sinto, não sou uma pessoa de elogiar muita gente. São poucos os elogios que eu faço, porque eu sou uma pessoa perfeccionista e demasiado exigente. E quando faço um elogio a alguém, as pessoas até ficam contentes, porque realmente eu não é como é que eu costumo dizer, eu não faço fretes. Eu quando digo a uma pessoa que realmente está bonito é porque realmente é. Não consigo dizer, é bonito, depois por trás dizer, não, olha, não gostei disso só. Eu não consigo ser assim. Então, quando eu faço um elogio de alguma coisa, é porque realmente está bom, é porque valeu a pena, sei lá,
tem o meu lado bom e tem o meu lado mau, que eu acho que isso também é super mau, porque estou sempre em cima dos outros, arruma aquilo ali, aquilo está fora do sítio, e acho que isso também é um pouco complicado. Mas essa situação não faz com que muitas vezes chegue a ser mal interpretada, porque diz essas coisas com frontalidade? Às vezes, aliás, todas as pessoas que eu conheço frontais acabam por ter problemas, porque as pessoas às vezes gostam que a gente diga o que querem ouvir. Mas eu não, eu prefiro que me digam erraste, estás mal, do que sim, e depois a gente cria uma ilusão na cabeça e quando vai a ver, a realidade não é aquela. Eu prefiro que as pessoas me digam, olha, não gostei, estás feia, ou porque aquele vestido está feio, ou porque, este móvel não está bem. E isso, onde é que eu vejo essa sinceridade? Nos meus em casa, que me dizem, por isso nunca nada sai de casa sem ouvir a opinião dos que estão comigo, dos que me rodeiam, que conseguem dizer está bem, está mal, aquilo está um pouco torto, olha, aquilo está não sei o quê. Os seus filhos, de certa forma, os filhos, os filhos, os trabalhadores, os empregados, os amigos que convivem a casa, porque tenho poucos, mas bons amigos, graças a Deus nisso, eu dou graças a Deus por isso. Mas, e acaba por ser assim, por exemplo, eu quando estou a criar, a trabalhar e não gosto que me interrompam, nem atendo o telefone, e se alguém me força a falar, eu falo mal para as pessoas, porque eu não quero atender, e muita gente às vezes quer falar, e não sei o quê, porque quando eu estou a raciocinar uma coisa, a criar, quebram aquilo, depois já estou com as mãos à cabeça, como é que eu estava a fazer, o que é que eu estava a fazer, é assim um pouco, é difícil ter esta profissão. Mas é uma mulher que busca o detalhe, o pormenor. É isso, bastante, em tudo. Eu gosto de tudo direitinho. Há coisas que para as outras pessoas está bem feito e para mim nunca está. Aliás, eu quando termino algo, para mim mesma, eu acho que eu nem sou boa porque eu nunca acho aquilo bonito. São raras as coisas que eu faço e que eu digo está bonito, está perfeito. Muito raras mesmo. Nunca fica contente com as coisas. Não. O amor é também uma fonte de inspiração? Depende. Eu cheguei a um ponto da vida em que comecei a pensar que para eu ser feliz, eu não preciso ter companheiro. Eu basta ter família, ter amigos, ter não sei quantos. Então eu acabei-me por desligar dessa parte e comecei a fazer as minhas coisas por mim mesma. Porque se eu não fizer por mim mesma, eu também não posso dar felicidade aos outros. Pronto, e quando eu comecei a fazer por mim mesma, eu comecei a trabalhar de uma outra forma e a criar de uma outra forma. Portanto, quando eu tenho alguém comigo, ou não tento, neste momento eu tenho alguém comigo, na minha parte de criativa, de profissão, não tem influência, a não ser as coisas más. Porque eu, se não estiver bem de espírito, eu não consigo trabalhar. Pois, portanto, essa parte é importante. Se eu tiver com pessoas nervosas, até pode não ser nada comigo, mas se a pessoa estiver nervosa do meu lado, já fica o sistema nervoso alterado. Então eu tento ter calmaria e a paz para poder estar em casa com tudo, com todos. Para mim isso é muito importante. Paz de espírito é importante. É muito importante para o mesmo. sucesso do seu trabalho. É isso, é muito mesmo. Muito mais que aquilo que as pessoas... mais que muita gente imagina. Por isso é que eu agora adotei o sistema. Quando estou num ciclo, ou conheço pessoas, ou estou num local, ou mesmo que seja trabalho e que comece-me a sentir estressada, eu pura e simplesmente viro as costas e vou para casa. Faz bem. Sofre por amor ou já sofreu por amor? Já sofri por amor, sofro por amor e acho que desculpem. Acho que vou morrer a sofrer por amor. Isso eu acho que faz parte do ser humano. Qualquer pessoa é assim. Já chorei muito, já bati com a cabeça na parede, já tive casos que me viraram do avesso, mas eu hoje já vejo as coisas de uma outra forma. Mas acha que vale a pena sofrer por amor? Valeu a pena porque aprendi muito, bastante mesmo. Aprendi a abrir o olho porque eu sou uma pessoa que acredito muito no ser humano. Acredito muito nas palavras e nas atitudes das pessoas. E isso às vezes prejudica-me porque, como há um ditado que diz, quem vê caras não vê corações. Portanto, e isso para mim tem sido uma grande lição. Portanto, eu costumo dizer que nada na vida me foi dado de mão beijada. Tudo o que eu tive na minha vida foi de muita luta, mas luta a sério. Muita batalha. Muita batalha a sério. Eu já tive um casamento de violência doméstica durante 14 anos, que foi duríssimo. Foi o início da minha carreira. Em 1999, no concurso de Miss Luanda, quando a Karina Manita ganhou,
Eu fiz a roupa toda do concurso. Não fui ao palco porque eu estava toda esmorrada. Completamente estraçalhada. E muita gente, lógico, quando tu tens essa vivência em casa, vais para a rua e muitas vezes as pessoas não percebiam o porquê que as pessoas estavam nervosas. Porquê que fazia aquilo, porquê que respondia aquilo. E porque eu nunca transpareci a minha vida privada para o meu lado profissional. Mas como é que aguentou viver estes 14 anos? Sofreu com isso tudo? Olha, foi assim, porque eu já tinha sido casada uma vez e a minha falecida mãe, quando aquilo começou a acontecer, disse-me para tentar aguentar, porque com a idade podia ser que a pessoa mudasse. Mas infelizmente não mudou e quando ela faleceu eu pus um termo àquilo, porque ela dizia que eu era nova, porque eu com 19 anos tinha sido mãe, que eu era nova e que já tinha, eu já tinha do meu primeiro casamento tive 3 filhos, do segundo já tinha uma e ela estava-me a dizer, depois vais-te separar e depois vais juntar com outra pessoa, vai querer filhos e já viste um dia, estás na sala e vem o pai de um leva, o pai do outro leva, isso é feio, não sei o quê. Então, baseado nisso, eu tentei segurar, mas houve uma altura em que não aguentei e pus termo até hoje. Mas essa situação da violência doméstica, há sempre um domínio que o agressor tem sobre a vítima e que faz com que muitas vezes a pessoa não consiga se libertar porque também tem vergonha, às vezes, de contar para outras pessoas aquilo que está a passar e sofre no silêncio. É um caso muito... É assim, são situações muito complicadas. Eu lembro-me que a primeira vez que ele me bateu, note-se, sou filha de um casal que nunca os vi lutar, nunca vi discutir, nunca vi beber, nunca vi fumar. E quando nós vamos para o pé de um homem e depois, de repente, ele bate-nos sem nós percebermos o porquê, foi isso que me aconteceu. A primeira vez que isso me aconteceu, eu estava numa festa na ilha, a Indiama ainda estava em construção, e eu lembro-me de ter fugido da festa, porque ele levantou-me o vestido para cima, fiquei de cuecas na festa, e eu corri para os contentores de Indiama e toda a gente à minha procura e não respondi. Depois meti-me ao caminho, comecei a pedir boleia às pessoas para me levarem para casa, e as pessoas a pensarem naquela altura, uma fulana assim, aquilo ninguém queria parar, até que há uma pessoa que por acaso era amigo dele, para e pergunta-me, mas você não é a mulher de fulano? Eu disse, sou. Está aqui a fazer o quê? Eu disse, olha, pergunte-lhe a ele. E ele deixou-me na entrada do prédio. E eu esperei por ele até às 6h30 da manhã. Ele apareceu às 6h30 da manhã, todo em sangue, camisa rasgada, porque depois continuaram a lutar lá na festa com outras pessoas. Olha, sinceramente não sei contar o que se passou. Sei que fiquei 3 meses sem sair de casa de vergonha. Há para si um limite por sofrimento? Há um limite. E é assim, eu quando falo nisto, isto é uma coisa que me atravessa. Eu tive armas apontadas à cabeça. Uma vez andou com o carro a girar pelas ruas, fazia que ia atirar, eu gritava que nem louca. São coisas que nos traumatizam. E então não gosto muito de falar sobre isso, por isso é que pouca gente sabe disto. Obrigado por ter falado connosco, Elisa. Sabe que há muitas mulheres que estão hoje a viver este problema da violência e ouvindo aquilo que está a dizer. Já muita gente me falou para falar sobre isto, eu nunca aceitei. E mesmo profissionalmente já me destruiu, na altura, máquinas para trabalhar. Já falhei com muita gente por causa da vida que tinha com ele. E tive que pôr termo porque um dia, eu lembro-me que a doutora Luzia Sebastião, que é uma das testemunhas disto, um dia ela disse-me que eu tinha que escolher entre os filhos e o marido, porque os meus filhos mexiam, eram pequeninos, e eu não dava conta, e quando dava portanto, e quando dava o balanço, ele estava-me a bater porque os meus filhos fizeram. Alguma vez um vizinho perguntou-lhe porque é que ele me batia, se ele estava ali e via que ninguém entrava e saía da minha casa, se eu fosse ainda doida ou que andasse com ABC ou D, porque ele às vezes dava a entender isso. Olha que uma vez ele bateu-me numa discoteca, ou estava no carro a fazer confusão, e eu travo o carro com o travão de mão e saio fora do carro, e aparece a polícia. E a polícia perguntou-lhe o que é que ele estava a fazer. Ele disse à polícia que eu tinha o traído e que me apanhou com outro homem e começou-me a bater, e a polícia deixou ele ir embora comigo para casa. Portanto, eu cheguei a um ponto da minha vida em que eu não sabia se eu ia sair viva naquele dia à noite de casa
ou se ia continuar a viver. E chegou um ponto em que eu nem convivia com ninguém, nem convidava ninguém para ir lá à casa. Pois, acabava porque por ficar ele, isolada, né, das pessoas. e isso traz consequências para a nossa vida toda. Porque ele tanto recebia o Lariano com festa e fazia-lhe uma grande festa, como no dia seguinte recebia o Lariano com 2 pedras na mão. E recebeu muitas clientes e muita gente assim. Então eu tive que parar. Parei com aquilo tudo. Fez bem. E hoje está aqui. Fiz bem, estou bem. Foi um trauma que não saiu por completo, admito isso. Que tem tido consequências na minha vida toda. E é uma pessoa que marcou a minha vida do lado negativo. Portanto, eu jamais me esqueço dessa pessoa, porque essa pessoa foi muito negativa na minha vida. E, para além disso, daquilo que eu passei, ensinou-me de que, por isso é que eu lhe digo, Laureano, que ensinou-me a ser feliz sem ter homem. Olha, se ele vier, que venha, é bem-vindo. Mas se não viesse, não faz mal. Por acaso, neste momento, eu vivo com alguém há 3 meses. Temos uma relação que vai fazer 7 meses. É uma pessoa que se dá bem comigo, não tem aquela coisa agressiva que ele tinha. E vamos ver no que é que vai dar. Respeita o seu trabalho? Respeita muito o meu trabalho, não se mete na minha vida profissional de jeito e maneira. Mesmo que já várias vezes eu saí com ele para várias atividades e ele fica no cantinho dele, a tentar fazer algo ou conversar com pessoas, e até dá-me espaço para eu estar sozinha com as pessoas, conversar, fazer as fotos para revistas. Graças a Deus, nesse aspecto ele tem uma forma de ser que eu gosto. Já foi casada 2 vezes e dizem que não há 2 sem 3. Já. Seria um terceiro casamento? Estamos a pensar nisso. Eu sim, deste casamento que eu lhe falei, o último, não estou divorciada, portanto tenho que pedir o divórcio, mas pedindo, em princípio, vamos legalizar a relação se a gente continuar a dar bem como nos temos estado a dar. E creio a Deus que sim. Uma coisa, qual é o tipo de homem que a conquista? Olha, é assim, eu não gosto de gente com cabeça oca. Para mim as pessoas têm que ter inteligentes, não é com piropos que as pessoas me... Porque é assim, chega um ponto em que nós ficamos cansados de um homem chegar ao pé de nós e diz, és muito gira, tens não sei... Eu gosto de conteúdo de pessoas inteligentes, com conversa, que tenham um conhecimento geral das coisas, que saibam viver, porque eu adoro a vida a 2. Eu costumo dizer que o ser humano não foi para viver sozinho. Eu também não. Gosto da vida a 2 e é muito bonito quando as pessoas se entendem. Portanto, nesse aspecto, eu sou uma pessoa que... Eu também tenho uma coisa, Laureano, eu não me apego muito aos problemas. Isto é bom. Mesmo para não me atrapalharem. Vivo aquela situação. Sou capaz de agora ter uma discussão consigo, explodir, mas daqui a meia hora, 2 horas já me passou. E às vezes fico a olhar para a pessoa e dá-me vontade de rir. A pessoa é que às vezes já não acha graça, mas eu depois aquilo passa-me. Portanto, eu não guardo rancor a ninguém, não desejo mal a ninguém. Pronto, sou assim uma pessoa que... Epá, eu nem sei explicar. Aliás, eu não sei falar de mim. Porque eu tanto vejo coisas boas em mim como vejo coisas péssimas em mim. Mas depois, Lisete, depois de 50, ama-se de uma forma mais serena, menos intensa, ou a fórmula é a mesma? Olha, o gostar das pessoas é sempre a mesma coisa. Agora, o que nós temos é outra forma de resolver os problemas, de encarar os problemas. Enquanto nós somos novas, explodimos, barafestamos e, sei lá, fazemos uma série de coisas que não devemos e vamos para a rua e coisas, mas eu também digo-te uma coisa. Para mim, estar agora a viver com uma pessoa é tipo uma experiência nova, porque eu vivo sozinha há 14 anos, 12 ou 14 anos, de 12 a 14 anos. Ainda não tenho que fazer bem as contas, que às vezes ando perdida no tempo e no espaço. E então, há coisas que me fazem confusão, e às vezes eu também digo a ele que tanto posso dizer as coisas de uma forma soft, como às vezes esqueço-me que eu tenho outra pessoa e digo-lhe as coisas de uma forma assim um pouco agressivas. Isso às vezes parte para a pessoa também responder mal e troca de palavras. Mas tirando isso, não... A gente ama da mesma forma, resolve os problemas de outra forma, encara as coisas de outra forma. Por exemplo, eu hoje estou em casa, estou a fazer algo, é preciso fazer isto na rua.
eu peço a ele e ele vai fazer. Se tem que ir buscar uma amiga ou não sei o que, ele faz. Se fosse há uns anos atrás, eu não ia deixar. Eu. Porque não sei o que, está a ver... Já não há aquela desconfiança. Não, ele vai para ali, vai fazer isto. Vai. Portanto, a gente vê as coisas de uma outra forma. Eu vejo as pessoas nessa idade muito mais cumplicidade. Mais madura. É mais cumplicidade. Ele se faz isto, se ele gosta de fazer isto e eu não gosto, portanto ele completa aquela parte. Aliás, eu acho que a pessoa que está comigo neste momento é um complemento daquilo que, portanto, ele faz as coisas que eu não gosto de fazer. Portanto, eu começo uma coisa e ele dá seguimento e continua com aquilo. Isso para mim é ótimo. Isso é ótimo. É tão ótimo também que a ouvinte Paula Nunes, é a Paula Nunes que acaba agora de enviar um SMS. Bom dia para todos. Gostaria de dizer que o pouco que já ouvi, já aprendi bastante. Beijo a essa mulher maravilhosa e guerreira. Tudo de bom para Lisete Pote. Paula Nunes é a nossa ouvinte. Vamos chegar no Obrigada, Paula. Um beijinho grande para si e bom ano. Tem como referência. Hoje, já tem filhos? É uma mãe galinha ou deixou de ser mãe galinha com a entrada dos filhos na idade adulta? É assim, eu sou uma mãe com problemas, com divórcios em cima, crianças em colégios, crianças em casa. Gosto muito dos meus filhos. Lutei por eles. Hoje estão encaminhados na vida. Eu acho que sou uma mãe normal, como outra qualquer. Amo os meus filhos do jeito que eles são. Sei os defeitos que têm e os que não têm. Sei o que é que um é capaz de fazer e o outro não é. Agora tenho os netos, que vem o nono a caminho, que também eu acho que até estou mais avó galinha do que mãe galinha. Os netos são para si uma alegria, com certeza. E tenho um então que está comigo, que passa a maior parte do tempo comigo, e esse é um tramado dos diabos, e tem 3 anos, faz agora dia 13, Quem é? 4 anos, que é o Kiami, vai fazer agora no dia 13 de janeiro 4 anos. Ele é demais. Eu costumo lhe dizer que ele já nasceu velho, porque ele tem cada conversa e cada saída que é só dele. Ele tem noção do trabalho que a avó faz? Vê a avó pela televisão, quando vê a avó pela televisão? Não tem ideia. E às vezes diz, vó, vi-te na televisão, mas não tem. O mais velho, sim. O Samir, sim. Esse tem ideia. A Catarina também, tanto que a Catarina tem 5 anos, mas já está com aquelas poses de manequim e de modelo, porque essa cresceu praticamente no mundo da moda, mas ele ainda não tem noção dessas coisas, mas até prega outras partidas. Mas não é daquelas avós que estragam os netos com os mimos? Não, eu gosto de crianças bem educadas. Aliás, eu primo pela educação e pelos princípios morais. E quando eles estão errados, eu chamo-lhes a atenção, mesmo eles. De tal forma que eu às vezes vou para lhe dar uma sapatada no rabo, e ele, quando me vê bravo, a primeira coisa que ele faz é sentar no sofá. Que é para eu não ter o rabo a jeito de eu lhe dar uma palmada. E ele senta-se e fica muito sério a olhar para mim. Às vezes responde, outras vezes fica calado. Pois eles chamam-lhe mesmo vovó. É vovó, sim. Vovó. É uma coisa que eu vejo nos mitos. Eu tenho dois meninos, mas o mais velho, que tem 3 anos de idade, quando chega o dia de ir à casa da avó, é a maravilha. Quando vai passar o final de semana à casa da avó, aquilo é um ai-ui. E para si, como é que é para eles? É uma grande alegria quando eles sabem que vão à casa da avó Lisete? É uma grande alegria. Eles pedem-me para ir à vovó. Tanto que eu agora estou com eles e eles conversam comigo e eu mando arrumar e eles fazem as coisas, colaboram comigo nas coisas. Depois diz, vó, vamos fazer aquilo, vó, vamos fazer isto, aquilo está... É giro. Eles têm... É uma alegria. O pequenino até dizia, à noite, quando não estava comigo, dizia para a mamãe, diz para a mãe, liga para a avó, quero falar com a vovó. É assim, mas é bonito. Essa coisa de ser avó traz também consciência da passagem do tempo. Traz muito, principalmente quando eu olho para o meu neto mais velho, que faz agora este ano 16 anos, já está um homem, e olho para ele e digo, pô, eu realmente estou a ficar velha. Ele vê as criações da avó? Não, eles não vivem cá, estão a estudar fora, até de formarem-se, estão fora. Então vêm nas férias grandes e vão, porque eu não convivo com todos, uns estão fora, outros estão cá, uns estão longe. Das suas filhas, há uma que trabalha consigo? É uma que tem trabalhado comigo neste momento. É a Daniela, não é? É a Daniela, está em Portugal. Deve estar para chegar... chega este fim de semana, não sei se é amanhã ou se é sexta, ou se é sábado, ou dia 14. Sei que ela disse-me, mas eu
Falei com ela na net e passou-me a data, está para chegar. Eu falei com um que é o Cavaleiro VIP. O Cavaleiro VIP porque o e-mail Ah, dele é o meu Play filho, VIP, é o Nuno. O Nuno Esse foi que muito tem, simpático ao telefone quando falei com ele. que Muito tem ativo. ele trabalha em informática. Tem 3 filhos também já. Tem a Áurea, que é uma filha que ele teve com 19 anos em Portugal. E depois tem o Tiago e uma pequenina que a gente chama-lhe a Princesa, que tem um anito, tem 3 filhos. É o único rapaz que eu tenho. Pois, tem 3 meninas e um Tem rapaz. 3 meninas e um rapaz. E há tabus na relação entre ambos, entre a Lisete e as meninas, ou todas as conversas são permitidas entre si? Não, os seus nós filhos? conversamos, sempre fomos muito abertos. Sempre fomos abertos uns com os outros, conversamos abertamente, não falamos dos problemas, todos abertamente, não temos esses preconceitos. Ok. E continuo aqui a dizer que nós estamos a falar com Lisete Pote. Minha convidada é estilista angolana. Lisete Pote é convidada aqui do programa Vivências com Armindo Laureano. E estão a chegar mensagens, você pode enviar mensagens de carinho e afeto para Lisete Pote através do 929 2390 09. 929 2390 09. Aqui então para SMS, para o nosso e vosso programa Vivências com Armindo Laureano. É Lisete Pote, é angolano. Este nome é nascida no Sambizanga, nasceu no Sambila. Nasci no Sambila e cresci no Kikolo. Embora muita gente pense que eu venho de fora e que vim para aqui, não. Eu tive uns pais que nos deram uma educação rigorosa quando éramos pequenos e não podíamos falar calão, não podíamos portar-nos mal, não podíamos nada, porque a minha mãe punha-nos castigos e não era brincadeira. Então pareço uma pessoa que cresceu fora, mas não. Nasci, cresci cá, passei as guerras todas cá, passei os tormentos. Kikolo, em que zona do Kikolo? Na Quinta, ao pé da fábrica da pólvora. Ainda hoje temos a Quinta, os meus pais faleceram, mas temos lá a Quinta, está lá. Nós vamos perceber este tempo desta infância no Sambila, da Lisete, perceber também os momentos bonitos, porque teve uma infância alegre. Ela já me disse uma vez, não aqui, que foi muito brincalhona, foi muito traquina naquele tempo. Agora, a nós, e é também uma mulher, Lisete, é uma coisa que eu admiro em si, uma mulher muito verdadeira. É porque, olha, eu quando era pequena, segundo a minha mãe, diz que eu mentia muito. Então que apanhei de tal forma que eu sou contra a mentira. Quando as pessoas mentem, eu fico muito revoltada. E aprendi a dizer o que penso e a assumir. Eu, quando faço uma coisa mal feita, eu assumo, perguntam-me, fizeste, fiz. Fui eu que fiz, tenho que assumir as coisas. E gosto de ser... Porque é assim, tu quando és falso ou não és verdadeiro, acabam sempre por descobrir. A mentira tem perna curta. E eu cresci assim. A minha mãe a reprimir... Quando eu lembro-me que até uma vez deram-me uma carteira à minha irmã, eu queria uma carteira e a mim deram-me não sei o quê, e eu fiz uma cena, apanhei e fiquei de castigo, fiquei sem a tal carteira e sem aquilo que me deram de castigo, porque a minha mãe dizia que eu não havia de nascer, que eu não havia de crescer mentirosa e invejosa. Tá? Então são coisas que nos cortam de pequeninas e foi isso que nos aconteceu. Pois é. A verdade, nada mais do que a verdade, somente a verdade. E agora, curiosamente, por causa disto, esta é uma música que nós aqui, a equipa, preparamos para si, porque curiosamente esta música dá título a um álbum que é de 1983, desta banda. É uma banda britânica dos anos 80, mas esse sucesso e essa música é de 83. Eles rivalizavam muito com outra banda também britânica, os Duran Duran. Uma banda que até agora tem atividade. Eles depois tiveram um período que separaram-se, porque havia um certo problema, mas em tempos fizeram uma apresentação, uma das grandes bandas, e eles nessa música dizem mesmo, quando a música, o título da música é True, que em inglês é verdade, e depois eles dizem mesmo no coro, eu sei o quanto isto é verdadeiro. Para uma mulher verdadeira, nada melhor do que a música da banda britânica Spandau Ballet, True. Conheço.
so true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know this much is true. I know this much is true. With a thrill in my head and a pill on my tongue, dissolve the nerves that have just begun. Listening to Marvin all night long. This is the sound of my soul. This is the sound, always slipping from my hands. Stands a time of its own. Take your seaside arms and write the next line. Oh, I want the truth to be known. I know this much is true. I know this much is true. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know this much is true. I know this much is true. This much is true. This much is true. This much is true. I know this much is true. 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 I know this much is true. This much is true. This much is true. Vivências. Não são lidas. Não são contadas. São experimentadas. Vivências. Na Rádio Mais, com Armindo Laureano. 99.1 Rádio Mais. Luanda. Celebra este novo ano com os preços baixos da OK Imobiliário.
Com prateleira KIC de 263 litros com acabamento metálico por 49.999, poupe 1.000 kwanzas. Ou aparelhagem Sony Shake de 2.000 watts por 89.999, poupando 18.200 kwanzas. Isso é que são preços baixos. Ofertas terminam a 20 de janeiro de 2013 só na OK Imobiliário. Sem problema. As oficinas da Toyota do Morro Bento informam que estão a oferecer uma inspeção a todas as Hilux. Basta ligar 933-865-611 ou 933... Espera. É grátis mesmo? Sim, grátis, sem pagar nada. Grátis? Sim, oferecida, de borla. Diz lá o número outra vez. 933-865-611. Espera, mas tu não tens carro? Xé, já viste o que estou a perder? Inspeção Hilux grátis. Uma oferta da assistência técnica Toyota de Angola. O seu Ondjango. Vivências. Não são lidas. Não são contadas. São experimentadas. Vivências. Na Rádio Mais, com Armindo Laureano. Estamos de volta então, depois da música. Gostou da música, Lisete? Gostei, fez-me recordar há uns anos atrás, quando eu ia dançar essa música. Pois é. Este ano faz 30 anos essa música do álbum com o mesmo nome, Truth, Spandau Ballet. É isso. 1983. Foi aqui a oferta, excepcionalmente, que a música... Obrigada, bom gosto. Foi aqui a equipa do programa que... Agradeço, por acaso foi uma boa escolha. Porque é uma mulher verdadeira. E uma coisa, há verdade no mundo da moda? Se há verdade. As pessoas são verdadeiras. As pessoas são verdadeiras. Tem gente boa e tem gente má, mas tem gente boa, muito. Tem muita gente boa mesmo. Tem pessoas que sofrem, que são postas de lado até por serem verdadeiras demais, mesmo a nível de manequins, mas tem gente má e tem gente boa. Isso é um bocado para estar nesta coisa da música, porque vamos chegar lá à moda, mas agora, nós antes da música estávamos na sua infância, o Sambizanga e depois... A minha infância. Kikolo. Eu nasci no Sambizanga por isto. Os meus pais moravam por lá e a família da minha mãe é do Sambizanga, que era a família Eduardo. Ainda tem lá algumas. Lembra-me da Velha Branca, que ia lá brincar à casa dela com o meu primo, o Zeca. E no tempo colonial nós íamos muito lá. Portanto que eu digo às pessoas que antigamente eu ia ao Sambizanga e não é nada do que é hoje. Era mesmo portanto, os carros não entravam, o meu pai parava o carro na estrada da Brigada e nós íamos por aqueles caminhos todos, íamos parar ao pé da Velha Branca, que é ali onde estava o tio Eduardo, a tia Gia, os dois já faleceram, esse tio Eduardo era meu tio-avô. Eu sei que ainda tenho uma tia-avó viva, mas infelizmente ainda não tive a oportunidade de estar com ela, porque esta coisa da confusão, da guerra, nós perdemos-nos muitos. Mas tem a Mena, tem uma série de pessoas. Que já o meu tio-avô era alfaiate. A minha mãe também sabia trabalhar. Então eles moravam lá. E a minha mãe, como o meu pai veio para cá como colono, portanto não tinha cá ninguém. A minha mãe, quando tinha bebê, quando não sei o que, ia ter com a minha avó. Era português? A minha bisavó. Era português. De que zona de Portugal? Braga. A minha mãe ia ter com a minha bisavó, porque a minha avó, eu há bocado disse a minha avó, não foi a minha avó que morreu com 110 anos, foi a minha bisavó, que segundo a minha mãe diz que a minha avó morreu com uma peritonite, porque a minha avó não deixou operar a peritonite, porque diz que se fosse operar não ia ter mais filhos. E ela acabou por morrer e já tinha 5 filhos. Portanto, coisas daquele tempo, né, que havia. Que ela morreu em Malange, que ela foi para Malange com o meu avô. E então, como era lá, quando eu tinha os partos, a minha irmã mais velha também nasceu lá, que foi a minha bisa que ajudou a minha mãe a fazer os partos. Sempre que a minha mãe tivesse um filho, a minha bisa estava presente. E então, aos 3 meses de idade, eles compraram a quinta que hoje têm no Kikolo e eu fui para lá viver e cresci lá, de pequenina. Portanto, ali tenho uma molebeira que tem a minha idade, tem a minha infância, sempre a brincar, íamos para a mata, tínhamos um cão, o Bergot, que quando nós íamos para o meio do mato, que aquilo era só mata antigamente. O Kikolo daquele tempo, em que anos é que só para nos nos anos 69, 70, que eu nasci em 59, sim. Portanto, e nós íamos para o mato e a minha mãe, quando queria saber de nós, chamava pelo cão. O cão vinha ter com a minha mãe, abocanhava-lhe a saia e levava onde nós estávamos.
porque nós éramos pequenitos e aqui havia um capim que tinha quase a altura dos adultos. Então nós andávamos por ali pelo meio a passear. Foi muito bonito. Cresci com uns primos, que era a Helena e o Carlos, também cresceram lá, porque o pai, o meu tio tinha andava a tomar conta de uma roça, ou tinha uma roça nos Dembos, que até hoje não sei que local é esse. Achei que eu ouvia falar nos Dembos. E quando o mataram, porque ele foi morto, eles ficaram connosco. Então éramos os 6 malfarrigos lá em casa a sarnar a cabeça da minha mãe. Foram bons tempos naquele tempo, aquelas brincadeiras todas, o ambiente a nível de família. Mas eu era terrível. Eu fazia as coisas e ficava calada. Por exemplo, nós às vezes estávamos na mesa e eu fazia a palhaçada. E quando eu notasse que o meu pai e a minha mãe iam olhar, eu ficava muito séria, para ele apanhava os meus irmãos a rir e eles é que apanhavam por mim. Eles, quando está com os seus irmãos, ainda se recordam desse Sim, recordámos. E depois eu ratava queijo. Sei que uma vez, ainda há dias falámos nisso, fui comer queijo com gindungo. E a minha mãe apanhou-me que era eu, porque eu vi eu a dizer para a minha irmã: Aldinha, o queijo com gindungo é bom. Entrava para dentro do armário. Eu era terrível, realmente. Disseram o nome que... Dinha, que é Rosinha. Eu chamava-lhe Dinha, era pequenina. E o seu nome era mesmo Lisete? Zete. Em casa chamava-me Zete, ou Zete para ali. Eu, quando a minha mãe me chamasse Zete, estava tudo muito bem. Quando ela me chamasse Sol e Zete, o sinal que eu ia apanhar. Já tinha feito algo que ela descobriu, então eu apanhava. Mas era giro, porque nós fazíamos partidas. Eu nem quero falar. Mas pode ter nome de família. O seu nome completo é Lisete Silvandira Bento Pires Pote. Portanto, Lisete Silvandira, nome próprio. Sim. Bento, o nome da minha mãe, portanto, da parte do meu avô. E Pires Pote, da parte do meu pai. De Braga. De Braga. Mas é isso que eu estava a dizer. Quando punha no Facebook a entrevista consigo, tive um amigo italiano que me estava a perguntar: mas essa estilista é angolana? Por causa do nome, mas é uma história sobre os potes. Há história sobre os potes, porque os potes vêm da Alemanha ou da Holanda. E na África do Sul, há bem pouco tempo, estive a falar com um pote que é tal igual aos meus irmãos. Aliás, o meu irmão, o Rui, quando eu até mostrei a fotografia à pessoa que está comigo, e ele disse: poça, tem a boca do teu irmão. E ficámos de quando eu um dia destes for à África do Sul e ter com ele, porque ele diz que tem a raiz dos potes e sabe para onde é que eles emigraram, e é natural que pertençamos todos à mesma família. A parte da minha mãe, a minha mãe é Bento do meu avô, que a minha avó também era casada com um branco, que a minha mãe é mulata, mas a parte da família materna é a família Eduardo, portanto, que a minha avó era Maria João Eduardo, que é uma família antiga do Sambila, ainda tem lá muita gente. Ainda tem algumas pessoas lá? Tem algumas pessoas lá ainda. Aí fica ali no Kikolo, até que idade? No Kikolo saí de lá com 19 anos, já casada. Aliás, casei lá, a festa de casamento foi lá. Sai do Kikolo já casada? Já casada, já. E com uma menina, com a Arádia, a mais velha, a Daniela. Mas isso de ter casado muito cedo, de certa forma, deixou-se perder alguma da sua juventude? Laureano, foi assim. Nós somos os filhos da fase da guerra. Portanto, a nossa juventude foi vivida no tempo da guerra. E não havia nada. Não havia discotecas, não havia bares, não havia cafés. Então nós éramos um grupo em que, com algumas pessoas já falecidas, em que nós andávamos, o nosso passatempo era passear pela cidade, ou era ter namorado, ou era não sei o quê. Então, todos nós, naquela altura, novos, acabamos por casar. Não foi só eu, fomos a maior parte do grupo, quase todo casou assim. E pronto, depois nós nem tínhamos coisas para vestir, nem para casar. Tínhamos que andar a construir as coisinhas aos bocadinhos. Não havia nada. Eu sou da época, quando eu casei, que, por exemplo, para comprar coisas para os bebés, tínhamos que ir à Casa Chica e pôr uma pedra na fila para nós chegarmos às coisas. Era assim um pouco... foi assim um pouco coisa. Então, olha, casamos em 79. Lá casei eu. Não me pergunta a data. Eu sei que foi em 79 porque já não me recordo. E como é que foi por si naqueles tempos? Tem período antes da independência, como é que viveu a independência? Onde é que estava nesse período? Qual eram as expectativas? Os receios, no dia da independência, olha, nós estávamos no Kikolo e pouco antes, um ou dois dias antes de declamarem a independência, estavam a mandar umas bujardas para a fábrica da pólvora,
que era lá que aquilo, se conseguissem explodir um paiol, a maior parte da cidade, os tetos e não sei o que, aquilo ia arrebentar. Porque no tempo colonial, uma vez rebentou lá uma coisa qualquer, que até na ilha partiram vidros e montras de coisas. Então eu lembro-me que começou aquilo pum-pum a cair. O meu pai veio ao comitê lá do MPLA, lá perto, avisar, porque nós conseguíamos ver através de uma figueira da direção de onde aquilo vinha. Eu sei que aquela brincadeira, quando caía, além do barulho e do vácuo que fazia uns buracões bem grandes. E eu tinha dito ao meu pai que era para sairmos dali. O meu pai dizia que não. O meu pai era aquele pai que os filhos não se separavam dele, iam ficar com ele. E lembro-me naquele dia às 5h30 da manhã, passa uma, mesmo pertinho de casa. Eu lembro-me de ver uma coisa vermelha a passar, com uma velocidade que aquilo parecia que estava-nos a sugar, e aquilo foi parar mesmo perto de casa. Então o meu pai nesse dia decidiu meter-nos num apartamento que tínhamos ali no prédio da Ofir, que fui eu, a minha prima, a minha irmã mais velha e a minha irmã mais nova. O meu irmão ficou com ele, como era rapaz. E aí depois foram lá guerrear, e parece que era a FNLA que estava a tentar rebentar com a fábrica da pólvora para evitar a proclamação da independência. E nós fomos para lá e ficamos ali sozinhas. Eu lembro-me que naquele meu egoísmo de miúda, escolhi logo uma cama lá, que estava lá sozinha, esta é minha. E na hora de deitar, quando deitei-me na cama, a cama desfez-se toda e eles estavam-se todos a rir de mim. E depois, nesse dia da independência, houve tiros. E nós estávamos com aquele trauma do que se passou em Angola. Eu sou do tempo de estar a sair da escola industrial e estarmos a sair atrás de muros porque estavam aos tiros dentro da cidade. Eu tenho uma prima que nessa altura ficou perdida mais de 8 dias em casa de alguém, que ela abriu o portão e entrou, porque começou a guerra na rua e ainda ela não pôde ir para casa. A minha tia trabalhava no Américo Boa Vida e andava a procurar onde é que estava a minha prima, até que a minha prima apareceu, escondida numa família, portanto, acolheu-se numa família da rua. E lembra-me que no dia da independência houve uns tiros e eu sei que queria sair de casa com a grade fechada. E eu agarrado à grade, coisa para a grade, até que aparece um vizinho e diz: isso está fechado. Lá abriu e nós fomos para a casa de uma vizinha, que o meu pai falou com ela, como nós estávamos sozinha, para olhar por nós. Então nós com medo, porque para nós aqueles tiros já era um trauma. Foi a única coisa que eu tive assim que fiquei. De resto, depois encaramos as coisas normalmente, a tiro, ninguém sai de casa, ficávamos em casa. Falou da escola industrial, estudou na escola industrial? Estudei na escola industrial, é artes visuais, o atual Marcarenco. E há vários colegas, eu fui para lá. A minha irmã já lá estava, a mais velha, que também fez artes visuais. Aliás, o Tirso, o Amaral, falecido Tirso, foi colega dela durante os 3 anos. Temos encontrado alguns colegas de escola. Alguns nomes que ainda se recordam? Olha, tem a Sila. Outro dia encontrei uma outra senhora, que a minha irmã lembra-se do nome dela, mas eu esqueci-me do nome dela. Ela mesmo na rua é que me chamou. Tem uma outra moça que é advogada, portanto, mudaram com essa confusão, mudaram os cursos e fizeram outras coisas. Um dos gameiros é arquiteto. Tem uma série de pessoas que estão por aí espalhadas. Estudava artes visuais, não é? Nós estudávamos artes visuais, já tinha essa depois das belas artes. Já queria ser eu sempre estilista. Desenhei. Não, eu não queria, não é assim, eu não queria ser estilista, eu queria arquitetura. Mas eu sempre fiz bonecos. Quem me mete nesta profissão do estilismo por causa dos bonecos que eu fazia e dos desenhos foi a minha irmã mais nova, porque eu não sei lá, gostava de fazer aquela coisa que eu gosto, faço, quando me apetecia fazer um estilo diferente eu fazia, mas não era uma coisa para ir para frente. Para ir para a frente. Mas a sua mãe já fazia algumas coisas em casa. Sim, nós sempre, sim, a minha mãe era costureira, ela fazia a roupa para nós, a minha tia também. Portanto, e foi com ela que eu aprendi. Já cozi o dedo muitas vezes, porque a minha mãe ia aos armazéns Japão e à gasageira, comprava aqueles retalhos que sobravam baratos e punha num baú lá em casa. E eu e a minha irmã sabíamos que aquilo existia lá em casa, então queríamos também fazer coisas para nós. E quando ela saía, eu violava o baú, tirava o pedaço de tecido que eu queria, e a minha irmã fazíamos calções, mas eles nunca nos entravam. Portanto, a minha mãe, quando chegava, via que nós estragámos tecido, lá eu apanhava uma tareia. Mas foi até que um dia eu disse-lhe a ela que não queria o vestido que ela me ia fazer, queria um vestido do meu jeito. Ela disse: então, se queres, faz tu.
E eu fui, com a ajuda dela, fiz o vestido e vesti, fui com ele a uma festa. Mal cozidinho, todo não sei o quê, mas eu estava toda orgulhosa. Tinha eu 11 anos. 11 anos. Estou-te a falar em épocas de miúda, eu era muito reguila. Era assim uma Maria Rapaz, gostava de jogar a bola, fazia tanta coisa. Sempre foi muito proativa, sempre para sempre. De tal forma que a minha mãe às vezes dizia-me que eu não devia ter nascido ainda naquela época, era muito avançada para aquela época, porque eu fazia coisas e tinha ideias que não tinham nada a ver com a juventude, nem com a forma de estar dos jovens, nem das crianças da minha altura. Nunca sentiu atraída para a política, por exemplo, com esse estilo, com essa vontade de... Não, porque eu vou-te explicar porquê, Laureano. O meu pai viveu a Segunda Guerra Mundial e ele contava-nos coisas que passou em Portugal, porque eles levaram consequências em cima, não tiveram na guerra ao vivo, mas foram restrições de comida e não sei o quê. E o meu pai dizia que só se safaram porque o meu avô tinha um estatuto, era capitão de cavalaria, o meu bisavô também, então ele já tinha uma vida muito boa lá. E conseguia levantar comida 2 vezes, e como era militar, o meu pai conseguia buscar coisas a mais que os outros, mas o meu pai dizia-nos sempre que nunca se metam em política. Dizia que a política era a coisa mais porca que havia, que um homem de família passava a ser bandido e julgado como tal. Então nós nunca tivemos essas tendências para a política, mesmo por receio. Nunca lhe atraiu? Não é coisa que me seduza. E hoje como é que olha para a política e os políticos? Eu hoje olho para a política com os políticos com os olhos verdadeiros que eu tenho, que sei bem o que muitas vezes se faz e o que não se faz. Uns são verdadeiros, outros não são. Quando querem as eleições prometem-nos que vão fazer, mas depois não fazem. Mas não é só em Angola. Isso é a forma geral dos políticos no mundo. É muito complicado prometer-se cumprir aquilo que se promete no governo, até porque não depende só de quem é eleito, depende de toda a cúpula que está ao redor de nós e coisas. Mas conheço bons políticos, tenho uma relação boa, conheço pessoas muito sãs na política e há pessoas que eu admiro muito e respeito, incluindo o nosso chefe de Estado, o nosso vice-presidente, o nosso porta-voz, o nosso governador de Luanda, que eu acho que é uma pessoa muito íntegra pelo aquilo que eu conheço dele. E são homens elegantes, vestem-se bem. São, muito, bastante. Já gostaria de um dia preparar uma criação sua para um deles? Para um deles. Alguns já vestiram camisas, porque é assim, Laureano, eu não crio fatos nem coisas para homens, porque para isso carece de uma confecção especial. E nós aqui somos poucos que temos essas máquinas, porque para fazeres um fato não podes pôr o ferro em cima. Tem que ser uma máquina tipo uma prensa. Há coisas que têm que ser máquinas próprias para fazer aquilo, para ficar impecável. Porque um fato de alta costura não é, apesar de ser feito à mão, mas há vincos, há coisas que se põem que aquilo são com máquinas próprias e são caríssimas. Então eu ainda não tenho essas coisas, por isso é que não tenho feito. Mas estou a pensar este ano dedicar-me mais a homens, porque tenho muitos pedidos de homens para fazer calças, camisas. Eu penso que são as pessoas mais fortes, então querem aquelas camisas soltas, com as calças mais soltas, porque muita gente lembra-se de trazer roupa para os elegantes, os magrinhos, mas não se lembram para as pessoas maiores. E porque também a maior parte dos meus amigos que estão com a minha idade, com a idade tem tendência a barriga a sair, o pneu a saltar, então eles não querem andar tão sentadinhos, gostam de coisas mais soltas, mais softs. Mesmo nós com a idade queremos andar mais softs. Então tenho muitos pedidos, mas este ano vou-me dedicar mais Ainda bem. Um pouco a homens. Eu vou acrescentar o meu nome a essa lista de pedidos. Okay. Vou acrescentar o meu nome. Caros ouvintes, eu estou a falar com Lisette Pote nesta segunda edição do ano e do mês de janeiro do programa Vivências com Armindo Laureano. A estilista angolana Lisette Pote. Você pode enviar SMS para o 929 23 90 09. 929 23 90 09, que ela terá acesso às mensagens que vocês estão a enviar. Mensagens de carinho, de respeito e de consideração por toda esta sua trajetória profissional. Lisette, eu disse aqui, isto eu sei para dizer, estilista. Diga uma coisa, há uma diferença entre estilista e criadora de moda, ou será que estamos a falar da mesma coisa? Basicamente estamos a falar da mesma coisa. O que há diferenças na profissão é que há o estilista que depois faz a sua criação própria com o seu nome, põe o seu estilo, põe a sua personalidade
nela. E há aqueles que chamam, que muita gente diz, há criadores de moda ou que vão para uma fábrica, por exemplo, imaginemos que eu agora abro uma fábrica, emprego de 4 ou 5 estilistas, eles desenham para mim e eu dos desenhos deles, de todos, faço a minha coleção, que é como, por exemplo, como trabalha a Zara e as grandes H&M, portanto, como trabalham. Então, nós é feito um estudo dos desenhos daqueles 4 ou 5 estilistas, sai a coleção, por exemplo, Zara nunca sai com o nome dos criadores ou dos desenhadores, sai com o nome da marca. Portanto, há essa vertente. Tu podes fazer a tua coleção pessoal, personalizar, trabalhar em alta costura, fazer o teu coisa pessoal, como podes enverdar por fazer uma marca e desenharem para ti, e fazerem. Portanto, não deixa de ser estilismo, não é mesmo? Mas não elevas o teu nome como estilista. Portanto, as grandes marcas, como é que a Chanel, a dona da Chanel já morreu, mas continua a Chanel. São outras pessoas a criar para a marca Chanel, que acaba por ser uma marca. Portanto, há essa diferença no estilismo, porque agora, criador de moda, desenhador de moda, há pessoas que às vezes estão uma teoria que, sinceramente, não tem cabimento, mas pronto, cada um é como é e respeita-se, cada um justifica o que é criador, porque um criador está a criar. Um estilista, normalmente a palavra estilista é estilizar, é um desenhador. Sinceramente, eu também não percebo porque é que deram o nome de estilista ao criador de moda, ao que desenha moda. Mas a função é a mesma, percebe? Não tem diferenças. Portanto, eu desenho, eu faço uma boneca e crio. Que eu costumo dizer que eu não crio, eu recrio. Porque o ser humano já criou tudo o que havia para ser criado. Agora, o que nós podemos é mudar uma gola, mudar um ombro, criar de forma diferente, empregar materiais diferentes para a coisa sair diferente. Tanto que o Laureano, um dia, eu hei de ter a oportunidade de fazer esse teste, de pegar num modelo e fazer em diversos materiais. E você vai ver a diferença. Portanto, o mesmo modelo em diversos materiais, mudando um pico ali, um pico acolá, e vai notar a diferença que há na roupa. Portanto, nós recriamos, nós estilizamos. Dá um estilo à coisa. Nós estilizamos, nós criamos, a função é toda a mesma, portanto, não há diferença de criador. Aliás, eu quero referir de que o estilista não tem que saber cozer. O desenhador de moda não tem que saber confeccionar. Porque o costureiro é uma coisa e o estilista é outra. Eu posso desenhar, porque eu, por exemplo, é raro sentar numa máquina agora para trabalhar. Mas não quer dizer que eu não faça. Faço, porque eu sei, eu aprendi a costurar com a minha mãe. Mas eu fiz um curso de desenho de moda. Portanto, a costura que eu sei é uma costura que eu aprendi com outras pessoas. Não aprendi, a técnica que eu aprendi foi a desmanchar coisas e a refazer da mesma forma que montei. Portanto, o estilista não é... Lógico que para valorizar a tua coleção, tu deves saber costurar. Porque assim tu dizes ao costureiro, não, eu não desenhei isto assim, eu quero isto assim, isto é do jeito. Ora, se eu não sei costurar, eu não consigo emendar um costureiro. Por isso é que eu tenho colegas que têm desenhos ótimos, mas as confecções e a forma como acabam as coleções é péssima. Portanto, nós temos coleções aqui em Angola que são desfiladas e apresentadas a público e nas revistas, que lá fora não passavam dos bastidores. Porque tu, quando apresentas uma coleção lá fora, e hoje já há mais colegas que fazem trabalhos lá fora, já têm consciência de que a coleção ou realmente é uma coleção bem feita, bem organizada, porque é feita uma vistoria à coleção, ou então tu não desfilas com aquilo. A não ser que tu pagues o teu tempo de antena para desfilar, como agora muita gente está a fazer isso, paga e passa no dia, na hora que quer e aonde quer. Mas graças a Deus, até hoje, eu nunca paguei para entrar num desfile. Nem passagens, nem alimentação, nem dormidas, nem convites, nem nada. Sou convidada, põem-me lá, faço o trabalho e venho-me embora. E é bem paga? Não, às vezes somos bem remunerados, outras vezes vou porque, olha, pagam tudo e não sei o quê, eu aproveito e vou passear, faço o trabalho e venho-me embora. Mas não é que seja uma coisa... É assim, o estilismo em Angola não põe ninguém rico. Por muito boa e por muito coisa que as pessoas tenham, que digam que vivo do estilismo, não se vive do estilismo. O estilismo é um complemento. Vai dando para o pão, vai dando para comer, para coisa. Agora, para comprar carros, alugar casas e não sei o quê, isso é muito complicado. Porque não há mercado. Não é questão de não há mercado, porque as pessoas... Olha, as pessoas que têm dinheiro normalmente pegam no avião e vão comprar lá fora. Depois ainda nos trazem os vestidos para nós apertarmos.
para mexermos neles. Okay? Que às vezes a gente carrega, às vezes nos preços de arranjar os vestidos, para elas começarem a vir pedir. Por outro lado, eu também não condeno essas pessoas, porque nós, ao fim e ao cabo, os estilistas aqui também acabam por ter problemas no material. Pois. Elas querem um vestido com um bordado, por exemplo, uma quer um vestido com pé de Swarovski. Não temos pé de Swarovski para aplicar. Portanto, não vou tomar essa responsabilidade. Por isso é que muitas vezes aceitamos arranjar a roupa que compram fora. Porque nós também não temos capacidade para vestir todos. Então, as pessoas depois, quando querem nos comprar um vestido a nós, porque estão-nos a comprar a nós, querem as coisas de borla. Que eu costumo dizer, querem dar de arregaçado. Eu prefiro, às vezes, não fazer. Mas essas histórias de estilistas portugueses e brasileiros que chegam cá, ficam 2 semanas e saem daqui com a mala cheia. Porque angolano, infelizmente, é capaz de comprar a roupa toda deles e a nós pedirmos até metade do preço do vestido que o brasileiro está a pedir, já dizem que é um exagero e vão-se embora. Portanto, somos nós próprios que nos desvalorizamos. Por isso é que eu já fiz um apelo no fim do ano, no programa que foi para o ar, no fim do ano, a pedir aos angolanos para darem mais valor àquilo que é angolano. Eu não falo por mim, eu falo em tudo. Nós temos já muita coisa boa. Eu tenho ido muito para fora, vejo o trabalho dos outros, observo os bastidores dos outros. E não são melhores que nós, Laureano. Pelo contrário. Eu ainda agora estive fora, fui a um concurso no Kosovo, vi muita coisa e não tem nada a ver connosco. Nós estamos à frente e, como eu costumo dizer, o angolano tanto foi criticado, que nós temos coisas que fazemos cá muito superiores às lá de fora. Só que as pessoas não põem transparências nisso, não dizem, não publicam, não valorizam essas pessoas. Isso é muito mau. Portanto, nós, os angolanos, temos que pensar, é bom, é nacional, é nosso. E quando nós olharmos para nem que seja uma marca de comida, e pensarmos, vamos comer a angolana e vamos deixar a estrangeira de fora, eu acho que a Angola começa a ter mais valor. Somos nós, os angolanos, que temos que dar valor aos angolanos e deixarmos de dar muito valor aos estrangeiros. Pois, acho que é preciso olhar para isso. Eu falava com o Jorge Gomes, antes mesmo de estar aqui consigo, a fazer a divisão desta nossa conversa, de um dos atos, podemos assim considerar, um ato político e social relevante, se não mesmo mais relevante do ano passado, que foi a tomada de posse de José Eduardo Santos, presidente. E, evidentemente, num gesto de valorização e também inteligente, a Primeira-Dama apareceu como uma criação de uma estilista nacional. Da Nadir Tati. Também um exemplo. É bom, é um sinal exemplo. De valorização do nosso trabalho. Nossa Primeira-Dama tem isso de bom. Ela, de vez em quando, veste uma roupa de um criador nosso. Embora não façam, não aleguem que foi fulana que vestiu. Eu já vesti muitas vezes a nossa Primeira-Dama. Ela já foi até para atos para fora e atividades aqui vestidas por ela, não só uma vez, foram várias. Mas é bom que mesmo os jornalistas, quando falam com ela, perguntar por quem é que ela está vestida e fazerem menção que foi a estilista fulana de tal que criou... A ideia também que se passou daquilo que estava a falar, parecia que foi a primeira vez que a Primeira-Dama vestiu uma criação de uma estilista nacional. Não foi a primeira vez. Eu não sei se eu fui a primeira a vestir, mas acho que não. Eu acho que a Elizabeth Santos já vestiu a nossa Primeira-Dama, pelo aquilo que eu sei. Acho que a Lucrécia Moreira também. Eu também. Soube agora que ela vestiu a Primeira-Dama, mas ela também tem vestido roupas de outros estilistas e até de africanos mesmo, que já cá estiveram em Angola, que alguns eu conheço. Pois, isso foi, como dizíamos, um sinal de valorização também do vosso trabalho. Pois. Curiosamente, muitas das mulheres Aliás, que aí estavam tenho... foram buscar criações do exterior e quando... Pois, para fazer. Porque é assim, se nos disserem com tempo o que é que nós temos para fazer... E depois há aqui um erro muito grande que há no estilismo angolano. Nós temos muita gente que está a começar. Muita cara bonita que está a começar no estilismo, com coleções bonitas, a fazer coisinhas bonitas. Mas nós temos nomes sonantes da moda angolana que já não precisam de ir para casting para irem fazer um trabalho, como tem acontecido. Porque para fulano, para depois elegerem um fulano. Há nomes que já não têm que andar em concursos com ninguém. Não é só o meu, tem vários. Sim. Portanto, eu penso que as pessoas já conhecem o meu trabalho, que estou nisto há 14 anos. E toda a gente conhece o trabalho da Elizabeth Santos, da Lucrécia Moreira, a Dina Simão também já está conhecida, tem agora a Nadir Tati, que está conhecida,
Quando querem um trabalho de uma de nós ou de alguém para nós fazermos uma coleção, é bom que nos digam assim, olha, fulano e fulano e fulana, vamos precisar de vocês para fazer uma coleção para isto ou para aquilo. Não é agora dizer, façam desenhos e vai haver um concurso disto e daquilo. Não se usa nos nomes adultos da moda, e usa-se para as pessoas que não se conhecem como trabalham. Eu, quando me fazem um convite desses, eu por isso simplesmente não vou. Porque eu acho que isso não é correto. Um desrespeito. Porque se conhecem o meu trabalho, querem que eu faça. Ok, Dona Lisete, venha fazer. A senhora não aguenta sozinha? Não. Então com quem é que quer trabalhar com a senhora? E vice-versa com as outras colegas. Agora, estarem-nos a chamar para fazermos concursos com tudo, com isto, com aquilo, eu acho isso um desrespeito pelos nossos anos de carreira, pelas dificuldades que já passamos e chegamos até aqui, porque agora as coisas estão bem mais fáceis para quem está a entrar agora. Mesmo até a nível de manequins, os manequins antigos, coitados, o que eles faziam por amor à camisola. Umas já estão casadas, outras estão fortes, às vezes encontro algumas, mas tem que haver um pouco de respeito por essas pessoas, porque nós já fizemos isso. Se nós não tivéssemos batalhado aqueles anos todos atrás, estas pessoas não estavam no lugar que estão hoje, nem a começar a ganharem fama tão rápido como está a acontecer hoje. Está a perceber? É bom que as pessoas que se lembrem que quem lutou pelo mundo da moda fomos nós os que estamos atrás e não os que estão agora a aparecer. Portanto, e essas pessoas que estão agora a aparecer têm que respeitar a quem encontraram. E muitas vezes não respeitam. Não é muitas vezes, a maior parte das vezes não respeitam. É isso que tem acontecido. Por isso é que cada vez mais eu estou a trabalhar fora e trabalho, por exemplo, eu este ano, Laureano, que passou, eu passei a minha vida fora de Angola. Trabalhar fora. É respeitada lá, é valorizada lá. Venho, vou. O ano passado a mesma coisa. Há 3 anos que eu pouco faço aqui. Porque eu, quando me convidam para entrar num desfile, a maneira como me convidam, as condições que querem dar, do jeito que querem dar, eu sinto-me insultada porque eu vou lá fora. Eu não sou tratada de maneira diferente dos nacionais dos países em que sou convidada. Estamos todos na mesma bitola. Do mesmo jeito que eu escolho manequins, os outros escolhem manequins, são todos estilistas. Aqui dá um tratamento desigual. Quando vem os completamente estilistas desigual. estrangeiros... Sim, eles têm direito a escolher a avó, a prima, a mãe, e nós não temos a nada. Portanto, é o grupo que está. Aliás, eu continuo a dizer isso. Neste momento, eu estou a falar do que se passou comigo no passado. Não posso falar, por exemplo, do que se passou o ano passado e do ano antepassado, porque praticamente não entrei. Das coisas que eu entrei foram coisas privadas de pessoas que me convidaram pessoalmente, em que o estilista não pode escolher nem o penteado, a maquiagem para a sua coleção. Isso já tira valor à coleção e ao criador. Porque tu, quando apresentas a tua coleção, tu tens que apresentar com tudo. Aliás, lá fora perguntam-nos a maquiagem que quer, do jeito que quer. Eu já estou farta de contar que no Luxemburgo, no Fashion Week Luxemburgo, em 5 minutos, o cabeleireiro italiano mudou o cabelo a 4 manequins que estavam comigo. E como a senhora que passou depois de mim é uma senhora que anda na Passarela de Paris, que ela realmente tem uns tecidos e uma roupa, ao Laureano, que eu fiquei a olhar para ela achou gira a minha coleção, porque diz que era diferente, tecidos diferentes, porque eu normalmente vou com panos africanos. E eu queria era os tecidos dela, só mais nada. Mas só os panos dela, com a simplicidade que estava, a coleção estava maravilhosa. E o senhor mudou. E por isso é possível. Então nós, os angolanos, eu costumo dizer, o que eu faço, os outros podem fazer. Porque todos nós nascemos da mesma forma. Portanto, se aqueles que lá fora fazem isso, nós também conseguimos. É só as pessoas terem força de vontade e quererem fazer. Eu acho uma vez falava de uma certa desvalorização e falta de consideração e também de respeito de algumas agências que organizam eventos ligados à moda, no tratamento que têm para com os estilistas. Pois é, aqui em Angola surgiu a moda de que a agência de modelos faz desfiles. Lá fora não. A organização que faz desfiles não tem nada a ver com agências. Portanto, as organizações contratam agências ou contratam manequins através de agências para trabalharem nos desfiles para eles. Ora, eu se tenho uma agência e vou fazer um desfile, eu vou vender o meu produto. O meu produto são os manequins. Portanto, não vou fazer referência ao estilista nem ao vestido da estilista. Vou fazer ao manequim. É isso que se tem passado durante estes anos todos. Como eu volto a repetir, Laureano, há quase 2 anos que eu não faço trabalhos coletivos em Angola. Eu não aceito mesmo. Porque não estou para me irritar, não estou para me chatear com os bastidores, não estou para nada. Então,
Não sei como eles estão a trabalhar agora, mas as agências não deviam de fazer desfiles de moda. Aliás, nem deixam, às vezes é complicado, até a gente recortar para o criador, escolher os manequins, porque não deixam recortar praticamente manequins de outras agências. Só da agência deles. Às vezes mandam fazer casting, mas aquilo fica tudo... Eu ouço histórias das manequins, portanto não posso dizer que é verdade, mas também não vejo elas a falarem muito à toa, né? De coisas que se passam mesmo a nível de agências, de escolher manequins para os desfiles, que às vezes têm modelos boas, que não desfilam porque uma respondeu mal, porque outra fez não sei quantos e porque outra não sei quantos, e põem às vezes raparigas que apagam a roupa, que não há cabimento. Os angolanos têm que se mentalizar que as pessoas têm que subir porque trabalham bem, não é porque refilaram ou porque fizeram, ou porque... Isso não tem nada a ver, porque ou eles pensam que todos os atores que estão no cinema, aqueles estilistas que estão lá fora, que são tudo pessoas só com virtudes. Não são. Têm os seus defeitos, só que profissionalmente são bons e são chamados. Pois. Percebes? Isso são chamados. Portanto, é nisso que as pessoas têm que ver. Epá, é bom profissional, venha. Cumpre ou não cumpre, venha. Agora, não cumprir e continuar a trabalhar e continuar a andar e continuar... Eu não acho isso correto. Acho que devia haver regulamentação nesse sentido? Deveria. Em Angola devia de fazer a regulamentação dessas coisas cá. Porque lá fora existe. Há coisas que não se faz aleatoriamente como aqui. Aqui quem é que regula? Quem é o organismo de tutela? Por exemplo, o estilista, quem é o Ministério? Não, dizem que é o Ministério da Cultura e da Indústria. E eu, sinceramente, ainda não cheguei à conclusão quem faz isso. Que não consigo perceber o que é que regula o estilismo. Porque o estilismo em Angola era uma coisa que ainda não estava no estatuto. É agora que existe o estilismo, porque em Angola houve outras prioridades e o estatuto de estilismo não estava nem em leis, nem em nada. Então há coisas aí que não estão ainda regulamentadas. Penso que há pessoas que estão a tentar, porque já há mais jovens que estão agora a inserir-se no mundo da moda, que já estão formados e têm conhecimento de como se faz as coisas lá fora, estão a tentar fazer coisas, mas depois as pessoas por trás... Como eu digo, às vezes são pessoas que começaram no mundo da moda, mas que não têm conhecimento e não se atualizam, querem cortar as pernas desses jovens. Isso fica muito complicado de trabalhar assim. Aliás, eu costumo dizer, em Angola virou moda ser figura pública. Então as pessoas fazem qualquer coisa para ser figura pública, para dar nas vistas. E vou-vos dizer uma coisa, é isso que eu digo às pessoas e digo, figura pública tem mais lados negativos que lados positivos. Os lados negativos são que tu ficas com a tua vida privada exposta, não podes fazer nada, és comentada por isto e por aquilo, acabas tu por te reprimir de certas coisas que tu fazes, que fazias antigamente, eu falo por mim, que já não as faço na rua. E o lado positivo é que se tiveres um bom nome, as portas se abrem para certas coisas, mas se tu não souberes segurar esse lado, tu também te espalhas, porque depois, como tens um bom nome, tens créditos ali e acolá, vais abrindo os créditos e depois não tens como os fazer. Então a melhor solução é ficar quieta, como se aquela parte de figura pública não existisse, e viveres a tua vida. Portanto, é uma ilusão as pessoas quererem fazer isto e aquilo para aparecerem. Mas é um mundo que atrai muitas jovens. É um fenómeno e é incrível. Todas querem... Por exemplo, há jovens que me escrevem e dizem-me assim, ensina-me a ser como tu porque eu quero ser famosa como tu. Elas não me dizem que querem ser profissionais como eu. Querem ser famosas como eu. Já aí já está um princípio básico péssimo. Porque tu tens que ser um bom profissional. Não, porque se fores um bom profissional, tu vences em qualquer lugar. Agora, se tu só queres ser famoso, é complicado. Eu gostaria de perceber, antes mesmo de irmos para uma música, gostaria de perceber como é que a coisa funciona. Por exemplo, Lisette, os manequins, é aqui uma diferença. Manequins e modelos, estão a falar da mesma coisa? Está a falar da mesma coisa. Agora, há manequins que estão na passarela, portanto, fazem o trabalho de manequim, e há os modelos fotográficos. Portanto, as pessoas que normalmente... Porque tu, para seres modelo fotográfico, não tens que ser alta, até basta teres umas mãos bonitas, és um modelo fotográfico de mãos, para os ourives, podes ter a cara bonita, e hoje em dia também com Photoshop já tudo se faz. Mas os modelos fotográficos, desde que sejam perfeitos, não têm que ser altos, não têm que ter coisa. E as manequins, essas é que têm que ser altas, têm que ter aquelas medidinhas, aquelas coisas. Mas é tudo dentro da mesma... São classificações diferentes.
Pois, essas manequins, eu gostaria de perceber, quando têm as suas apresentações, elas são contratadas por si, são representadas por uma agência? Como é que isso se processa? Pronto, se eu faço o meu desfile por mim e tiver dinheiro, eu faço um casting em várias agências e recruto as meninas e pago às agências o valor delas. Portanto, ou se é freelancer, pago às freelancers. Se é uma organização, nós temos que aceitar os manequins que nos dão. Então é um pouco complicado, porque às vezes a gente faz um vestido a pensar num corpo e aparece-nos outro corpo e depois temos que pôr a roupa de acordo com o corpo que nos apresenta e às vezes o pôr de acordo que nos apresenta o nosso vestido já perdeu metade do valor e metade da beleza que tinha. É um pouco complicado. Pois as coisas nem sempre funcionam muito bem, não é? Não funcionam muito bem porque nós também não temos muito dinheiro para gastar e cada vez mais os manequins estão caríssimos. Por exemplo, nós precisamos, para fazer um vestido de 45 mudas, que são cerca de 90 minutos de tempo, eu preciso de umas 15 meninas. 15 meninas a $500 cada um, que às vezes cobram mais e não sei o quê, faz as contas só para as meninas desfilarem. Mais cabelo, mais não sei o quê, depois mais passarela, mais não sei das quantas. Tu, para fazeres um desfile, normalmente precisas de gastar quase $50 mil. 50 mil Para dólares? fazer um desfile. Por isso é que muitas vezes os colegas sujeitam-se àquilo que há, do jeito, olha, vão aparecendo, vão fazendo, porque sozinha, se não tivermos patrocinadores, nós não conseguimos fazer desfile. A não ser que a agência queira fazer um desfile e convide o estilista para dar a sua coleção. E a gente faz. Pois, estamos agora a perceber um bocado como é que funcionam as coisas nos meandros do mundo da moda. Exato, nós vamos ouvir uma música. É só dizer aos ouvintes que a Lisette pode ser a minha convidada de hoje desta conversa. Continuamos a receber mensagens. Já vamos em 85 mensagens. Olha, giro, mensagens de muito carinho, de afeto e de respeito pelo seu trabalho e também de muito incentivo. O terminal telefónico é o 929 23 90 09. 929 23 90 09 para enviar então SMS para Lisette Pote. Nós vamos continuar nesta conversa. Agora vamos ouvir uma música, mas antes vamos falar dessa música que é intitulada 20 anos deste artista espanhol Diego El Cigala. El Cigala é um homem que realmente canta e encanta. Adoro a voz dele. É uma música que eu aprendi a gostar de um amigo meu mexicano que me trouxe esse CD, que são músicas espetaculares e já tem uns bons anos. Que é uma música que eu adoro, é fantástica, acho muito linda. Ouço-a só, não tenho nada que marque a minha vida com essa música. É uma música que realmente eu adoro, que aliás sou fã desse cantor, sim. Ele é conhecido como Frank Sinatra do flamenco. Porque ele realmente é muito bom. Ele tem quase todos os CDs que ele lança, são letras espetaculares e ele tem vários concertos feitos com vários artistas mundiais em grande nome que cantam com ele, principalmente tocam. Um deles que foi o Bebo, o que faleceu. Sim, sim. Ele tocava piano e coisa que era uma maravilha e eles deram vários espetáculos com esses senhores. Boa de se ouvir. É uma boa de se ouvir. Aliás, o CD todo é muito bom de se ouvir. Esta sugestão de Lisette Pote, Diego El Cigala, com a música intitulada 20 anos. Vamos ouvir essa música e depois voltamos então à conversa. Fica atento, já já. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se puede recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, si me quisieran lo mismo que 20 años atrás, con qué tristeza miramos
un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, si me quisiera lo mismo que 20 años atrás, con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Vivências. Não são lidas, não são contadas, são experimentadas. Vivências. Na Rádio Mais, com Armindo Laureano. 99.1 Rádio Mais. Luanda. Como é? Não fica assim. Eu estou a voltar para Angola, mas já sabes que quando estiveres com saudade é só ligar, tu sabes. E sempre que quiseres usar a internet, também podes usar daqui, tu já sabes, não sabes? É que a Unitel foi a primeira rede a oferecer isso aos seus clientes pré-pago. Por isso já sabes, com roaming ativado, sempre que precisares ligas. Eu sei que tu sabes, eu sei que tu percebeste, tu não és um burro. Com o roaming pré-pago Unitel, mesmo longe, o próximo está mais próximo. Para ativar, basta enviar um SMS com a palavra ON para o 19130 e carregar o teu Unitel antes de viajar. Isso, já toda a gente sabe, não sabe? Unitel, o próximo mais próximo. Vivências. Não são lidas, não são contadas, são experimentadas. Vivências. Na Rádio Mais, com Armindo Laureano. Estamos de volta então desta conversa com Lisette Pote, nesta nona edição do nosso e vosso programa Vivências com Armindo Laureano, hoje dia 9 de janeiro de 2013, convidado à segunda edição do ano do programa Vivências com Armindo Laureano. Já sabe que este programa tem reposição sábado das 18 às 20 e amanhã também emitido em Benguela e no Ambo. Então Benguela e o Ambo também vão ouvir aqui Lisette Pote. E você, se quiser ligar para nós, tem o terminal telefónico que é o 929 23 90 09 929 23 90 09 para enviar SMS para Lisette Pote, esta estilista angolana. Lisette, surpreendeu-me com essa música que agora já ficou aqui a promessa de me oferecer um disco com músicas do Diego El Cigala. É espetacular. Ele tem músicas todas deste género, muito espetaculares, letras lindíssimas. Uma que eu também gosto muito, que ele diz que
Esqueceu-me de te esquecer. É uma letra muito interessante. E pronto, eu adoro. Gosta da música de... Sou fã dele. Pois, é muito bem tocado. Ela é conhecida, é descrito como o Frank Sinatra do Flamengo. Cigano. Aqui pouca gente o conhece, mas é um artista muito conhecido mundialmente. E dança bem a Lisette? Dizem que sim, não sei. Qual é o estilo? Gosta de dançar uma boa Bom, kizomba? eu adoro kizomba. Eu cresci no merengue, no kizomba, então eu gosto muito de kizomba. Aliás, eu adoro a música angolana. Eu, quando viajo, ao fim de 15 dias, se não ouço música de cá, eu começo a ficar em parafusos, porque eu adoro a música daqui. Tu habituas-te ao som e as outras músicas depois parece que não dizem nada. E tem saído à noite, por exemplo, para dançar? Costuma sair com amigos? Olha, ultimamente não tenho saído, Laureano. Tenho saído poucas vezes. Mas por causa do trabalho, porque era assim. Eu estava sozinha e fui assaltada 3 vezes dentro de casa e uma vez na ilha fui arrastada e não sei o quê. Então eu tinha medo de sair à noite. Agora, neste momento, tenho companhia para sair, mas mudei de casa e estou a organizar as coisas. É preciso começar a trabalhar e estou nos últimos arrumos e apertos de máquinas e não sei o quê para começar a trabalhar. Então chego ao fim do dia, estou estourada e tenho perdido convites e coisas que não tenho ido porque realmente eu não tenho estado... Eu fico cansada, então não tenho saído, mas adoro sair à noite. Pelo menos uma vez por semana para espairecer, porque senão a gente rebenta, não é? E não é fácil agora nesse processo de mudança de casa? Não está a ser fácil, até trabalho atrás de trabalho e depois quando começas a desmontar a casa, porque nós agora juntamos 2 casas numa só. Então temos duplicados, temos triplicados e tem... Quando fala de 2 casas numa só, a sua e do seu companheiro? A minha e a dele. E então, pronto, aquilo fica bem, aquilo tira, e tem sido realmente muito cansativo mesmo. Conciliou 2 meninas que querem ser figuras públicas, que os estilistas aqui não vivem em mansões como se vê lá fora. Não, aqui não vivem em mansões como se vive cá fora. Está a ver uma grande mansão. Vamos continuar a falar deste estado da moda aqui. Mas, Lisette, é que está a Associação de Estilistas? Havia uma coisa aí... A Associação de Estilistas está com a Iana. Eu acho, porque eu falei com ela há uns 2 meses, mais ou menos, sobre isso. E ela está a organizar uns projetos e aquilo tem pernas para andar. Não sei explicar bem o que é, mas ela continua a andar com coisas para depois ajudar os colegas e uns planos e uns projetos que não sei explicar direito porque falamos ao telefone. Aliás, fomos juntas a uma entrevista à TPA2 e tivemos a conversar sobre isso, mas ela diz que as coisas estão a correr e na altura devida vai informar os colegas e as pessoas interessadas nisso. Portanto, estamos à espera. Como aqui o estilismo é uma coisa que fica sempre para trás, acredito que muitas coisas que tenha que estar a batalhar para conseguir assinaturas e autorizações e que ela esteja nessa batalha para isso. Pois, porque não acha que devia haver mais organização e até certo ponto de disciplina numa classe que, penso eu, ser constituída por pessoas que têm um certo nível de instrução, de educação, de informação? Mas é assim, acaba por... Aí é que está. É que nem toda a gente que está no estilismo e que se diz estilista é estilista. Portanto, não é formada. Muitas vezes um costureiro diz estilista. Ora, as pessoas depois não têm capacidade de atingir certas coisas que as outras pessoas querem dizer. E acabam por querer se atropelar uns aos outros, e é o que tem acontecido. Os que sabem realmente trabalhar não admitem que não se trabalhe bem, e eles vão, como não têm conhecimentos da matéria num coisa geral, porque eu penso assim, mesmo que não se tire um curso, que se tem jeito e quer se enveredar para esta profissão, porque nós em Angola não temos formação de estilistas, no mínimo vai-se à internet e as pessoas começam, porque hoje em dia, se tu vais para a internet e começas a clicar, aparece informação sobre tudo, como fazeres, como agires, porque nós até no curso de estilismo aprendemos as cores da passarela, como deve ser a passarela, as luzes que tu pões, isso tudo. E sobre isso, isto é um exemplo, porque nós aprendemos de tudo um bocado. Então essas pessoas às vezes não sabem aquilo que estão a dizer, pensam do jeito delas, não deixam as outras pessoas trabalhar e começa-se a atropelar com ditos e contos e tem havido o que tem havido no mundo do estilismo. Outros, como querem sobressair e querem ultrapassar os outros,
acabam por vetar as coisas só com eles, fazem círculos mesmo dos concursos, que há os poucos que fazem concursos, e depois a gente só vê... a gente quando vê de amigos, pois, uma coisa a gente quando vê o produção. resultado, os nomes que estão lá, que foram escolhidos, pertence a um círculo de amigos, e eu, como não me calo, eu falo mesmo, porque é o que eu digo, enquanto não me derem um prato de sopa para comer, eu vou falar, porque o meu horror é querer comer e não tenho, mas como eu ganho para mim e para comer, eu vou falar aquilo que eu não acho correto. Se as pessoas quiserem aceitar, aceitam. Se me quiserem cortar as pernas, podem cortar, porque eu sempre trabalhei com meios próprios. E o pior é que depois as pessoas é tudo por círculos e querem-se atropelar uns aos outros, mas depois é assim. Mas esse compadrio não tira certa credibilidade à moda? Vão vencer, tira, aliás, o que me deixa triste, Laureano, é que quando eu entrei para o mundo da moda estava desacreditado. Porque as pessoas diziam que os angolanos não trabalhavam bem, porque só faziam não sei o quê, papapá. As meninas, as manequins, os pais não a deixavam desfilar porque eram tipo umas prostitutas e, aliás, as meninas que desfilaram na altura recebiam às vezes cartões que eram indignos, que nós mesmo rasgávamos, porque as pessoas têm que ter respeito pela profissão dos outros. Foi uma luta muito grande, foram debates em televisão, foram uma série de coisas que eu andei a fazer, que foi, não só eu, como as pessoas que trabalharam comigo, a fazer ver às pessoas que o mundo da moda não é um mundo alienatório e nem de prostituição, como muita gente pensava. E dói-me que agora haja no mundo da moda coisas que realmente não têm cabimento aquilo que se está a fazer. E uma das coisas é essa, as pessoas são curiosas, querem pertencer, querem dizer que são daqui ou dacolá, cometem erros, não admite, porque é assim, aqui as pessoas não admitem que se diz estás errado ou não está bem feito. A mim quando me dizem, este vestido poderia estar melhor ou aquilo está, eu tento fazer melhor, que é para as pessoas perceberem que eu realmente chego lá, eu posso chegar lá. Mas a maioria das pessoas não, já tem aquilo como insulto. Tu fazes uma crítica a um trabalho, é um insulto. E depois não se separa o trigo do joio, parece que se mistura tudo. E depois fica aquela confusão toda, que aí a melhor solução é, tu se queres viver em paz e trabalhar em paz, pulas fora, ficas no teu canto, e eles que se matem sozinhos. Portanto, porque senão está toda hora aquele turbilhão, e sinceramente já não há paciência para isso. Mas, Elisete, não acha que da mesma forma que se penalizam os falsos médicos, os falsos advogados, também se devia penalizar os falsos estilistas? Eu penso que sim, porque é assim, às vezes o jornalismo, a imprensa, por não ter conhecimento da matéria, porque nós não temos críticos de moda, nós não temos jornalismo de moda, e é natural que chamam um costureiro, um estilista. Mas eu acho que a própria pessoa se sabe que não é formada naquela área, não é daquela área, deve dizer que não, eu não sou estilista, eu sou um costureiro, porque é uma honra muito grande e é bom que as pessoas percebam isso. Um costureiro que não estudou, que não percebe nada, que não tem a mínima base do que criar, consiga criar. É sinal que se ele estudasse, ia ser um bom criador. Mas faltam as bases, porque é assim, não é só a prática que nos dá, que nos dá a força de criar. Tem teoria e tem muitas coisas. Por exemplo, eu quando olho para a coleção de um colega, eu sei criticar, porque eu sei que há materiais que ele junta, há coisas que eles fazem, que é incorreto, não está correto no mundo da moda, nem na regra de estilismo. Mas quem não percebe, é giro, é bonito. É bonito, pois. Portanto, e essas pessoas que são costureiras, que conseguem criar e que conseguem apoio das pessoas e conseguem vencer, é bom que elas assumam que são costureiras, porque é uma honra para um costureiro. Aliás, nem todos os estilistas mundiais são estilistas. Há uns que chamam costureiros porque eles realmente são costureiros, porque os primeiros estilistas mundiais eram costureiros, não havia curso de estilismo. Depois foi que se começou a avançar. E também eu gostaria de fazer um apelo ao Ministério da Educação para começarem a pensar, implementar em Angola uma escola de moda a sério. Não uma escolinha que tu vais, fazes um cursinho e nem têm competência para passar um diploma. Uma escola, uma faculdade, porque o curso de estilismo lá fora já é um curso superior. Portanto, era bom porque, e penso que, ou uma faculdade, nem que seja uma faculdade particular, que implemente esse curso na faculdade, porque te garanto, Laureano, vai ter muitos alunos, porque é muita gente que me escreve, que quer ser estilista, dá-me aulas, mas eu não tenho... formação.
Não existe formação. E nem toda a gente tem dinheiro para estudar fora. Por isso carece de bilhetes de estadia, de alimentação, comprar... Porque o material didático para o curso de estilismo não é barato. E tem que ser em lugares específicos, que normalmente só as escolas é que têm acesso a ir a esses lugares e buscar material didático para isso. Porque é preciso os quadros especiais para isso, mesmo lápis. Portanto, é uma série de material, de tesouras e de papéis e papéis contínuos que nós, os particulares, não conseguem ter acesso a isso. Eu tenho os meus do meu curso, mas foi a escola que me deu. Foi comprado à escola. Portanto, eu faço um apelo a isso para começarem a fazer uma escola de moda, para começarem a estudar moda, para realmente saberem que moda é muito mais que criar. Como é que olha, por exemplo, a entrada agora de estilistas estrangeiros cá? Estamos a ver agora, cada vez mais, já depois desse período de paz, estilistas estrangeiros vêm para cá, fazem várias apresentações, participam até nos concursos de Miss. Muitas são vestidas por estes estilistas, fazem desfiles. Aqui há uns até que fazem desfiles cá, quando há estilistas angolanos que têm dificuldade, que vários anos não conseguem fazer um desfile seu. Como é que olha para essa entrada? É uma concorrência saudável? Olha, eu digo-lhe uma coisa. Os estilistas estrangeiros não caem aqui de bandeja. Okay. Portanto, para virem cá, os angolanos chamam. Esses angolanos deviam de pensar mais um bocado e pensar, em vez de ajudar os estrangeiros, ajudarem os nacionais. Porque ao ajudarem os nacionais, estão a elevar o nome de Angola. E quando trazem estilistas estrangeiros e organizam até as vendas das coleções deles, para irem com os bolsos cheios, deviam de pensar um bocadinho, porque nós precisamos dessa ajuda e não nos dão. Por exemplo, nós temos o Angola Fashion Week. Tu, para participares, tens que dar uma calção de $1000. Mas, entretanto, o estilista convidado que vem de fora, é-lhe paga um bilhete em classe executiva, é-lhe dado um hotel de 4 ou 5 estrelas, é-lhe dado a escolher manequins, pelo menos foi isso que se passou há 2 anos atrás. E tu começas a pensar, o que é que eu estou a fazer aqui se eu vou lá para fora? É-me dado o estatuto que me estão a dar aqui, que lá, porque é assim, o estilista é um artista, como é um cantor. Parte-se de um princípio que assim que é convidado ou vai para entrar para uma organização, eles têm que ser tratados de igual. Somos todos colegas. Porque se ele não é bom, não vai estar naquele espetáculo. Eu ainda há tempos fiz um desfile que houve alguém que disse que duvidava que eu enchia uma sala com 300 pessoas. Pois essa pessoa, quando chegou à sala, ficou de boca fechada. Porque além das 300 cadeiras estarem cheias, havia muita gente de pé a beber champanhe. Quem serviu o champanhe até na altura foi a Tlanfina. Portanto, se há essa capacidade, porquê é que eles não ajudam os estilistas nacionais? Porque uns são refilões e porque outros decidiram dizer não a isto ou dizer não àquilo? Não, as pessoas não têm que ser julgadas porque não querem colaborar com este ou por aquele. Têm que ser julgadas que são boas, vão trabalhar. Porque aquilo que aqui... Porque é assim, eu não estou contra os meus conterrâneos angolanos. Pelo contrário, eles são os meus fãs. Tenho mais fãs angolanos que outra coisa. Angolanos e portugueses. Mas é as organizações dos desfiles que querem nos desclassificar. Isso é muito mau. A nível profissional, e não só profissional como pessoal. E se as pessoas não começam a mudar de tática, vão tendo estilistas por 2 ou 3 anos a desfilar. Porque não sei se o Laureano vê, se fizer uma retrospectiva, por exemplo, há 10 anos atrás, os mesmos estilistas que participavam com todo o gosto nos desfiles que se faz cá coletivos, deixam de participar. Pois. Estão a ficar em casa e estão a ir outros a tentar subir. Destratados, porque a gente sente-se mal, porque não é bom, não é bom, por exemplo, porem um quadro onde ponham o Manel que coisa agora, o João, o não sei das quantas que está a começar agora, e depois misturado um estilista de nome. Não, os cauízes, como a gente costuma dizer, começam de início, não significam que daqui a 2 ou 3 anos tenham coleções e que estejam no mesmo patamar que nós. Sim. Mas, primeiro, têm que começar, porque ninguém sobe, está lá em cima. Não, a gente tem que subir grão a grão. Foi isso que nós fizemos e que não há. Quando tu pegas uma pessoa que não tem percurso de carreira, não tem nada. É isso que eu também digo. Outra crítica que eu vou fazer, e não me importa se levo com as consequências em cima, é diva. O que é uma diva na profissão? É uma pessoa que tem 1 ano de trabalho? Não. É uma pessoa que tem muitos anos de carreira.
E Está a perceber? diva é uma figura que se destaca em áreas como a música. Mas a nossa diva aqui é a que tem o coisa do momento. Não é que tenha que tenha uma carreira de luta ou que tenha uma carreira de não sei quê. Porque uma vez diva, sempre diva, né? Não é essa coisa de... Porque é complicado. Quando tu ouves uma diva de uma profissão, aliás, eu tenho conversado isto com várias pessoas, há um concurso de divas lá fora, mas as pessoas que concorrem para a diva já são nomes, são carreiras já com um seguimento, não é uma carreira de um ano que vai ser eleita uma diva ou que vai não sei o quê. Eu digo mesmo isso às pessoas, não estou a dizer isso só na rádio, eu digo a qualquer pessoa. Podem-me tomar de ponta que eu não me importo, porque é assim, o que eu já fiz da minha carreira de estilismo está feita e eu quero é paz e descanso. Se não me chamarem para mim melhor, menos trabalho eu tenho. Eu há um amigo que me diz que nós um dia, os americanos, franceses e britânicos vão ficar preocupados connosco, porque nós todos os anos colocamos divas no mercado. Vamos entrar para o Guinness Book of Records como o país com mais divas no mundo. Pois, pode crer, porque é assim, as pessoas têm que ter conhecimento, não basta só eu conseguir uma patente para fazer isto ou aquilo, tu tens que saber o que é que estás a fazer, saber como vais percorrer o caminho. É muito importante, eu costumo dizer às pessoas, é bom que quando nós começamos uma trilha, pensarmos aonde vamos pôr o pé. Porque temos que pensar os pós e os contras e as consequências que aquilo nos pode trazer. Muita gente não faz isso. É só pumba, lança. E depois são criticados, vão abaixo. Depois dizem que é as invejas, que é um não sei das quantas. É muito complicado. São inconsequentes. É. Lisete, acaba por ser, como disse o falecido Mamborro, o retrato de vida. Esta conversa consigo foi uma lição de vida, não só para mim, para os ouvintes também. Durante 2 horas de conversa recebemos 110 mensagens de carinho, de afeto e respeito pela sua carreira. Eu agradeço a todos, muito obrigada. É bom saber que tem muita gente que ainda gosta do meu trabalho. Penso este ano fazer um trabalho bom e grande aqui em Luanda. Esperemos que as coisas corram bem. Se correrem bem, aí a meio do ano ele vai sair. E que Deus abençoe. Como Obrigado, faço igualmente. também, já tenho, o meu colega tem isso, faço um carinho a todas as convidadas do sexo feminino, recebem aqui um presente. E eu, para si, preparei 2 discos. Um do Edi Tussa e outro de Matias Damasio. Os mais recentes foram lançados no mês passado, depois vão fazer a Gosto entrega. dos dois e conheço os dois também. Olha, também muito gosto da obrigado, música dos Lisete. dois. Nós vamos fechar com uma música de Carlos Buriti, que é a canção Nostalgia. É uma música, se lhe diz alguma coisa, já perdeu alguém na vida que tenha marcado muito? Pai, mãe e um namorado. E um namorado, pois é. E fica para essas pessoas que já se foram, mas que estão sempre presentes no seu coração. É o final do nosso e vosso programa Vivências com o Armindo Laureano, hoje dia 9 de janeiro de 2013. A técnica foi de Francisco Paulo Giconda e de José Bastos, o assistente de informação foi o Carlos Capapa e eu sou o Armindo Laureano, realizador e apresentador deste programa Vivências com o Armindo Laureano. Não se esqueça, temos reposição sábado das 18h20 aqui na Rádio Mais e amanhã em Benguela e no Ambo. Muito obrigado por nos ouvir. Vamos fechar com a música intitulada Canção Nostalgia, dedicada em memória aos pais de Lisete Pote, aqui nesse nosso e vosso programa. Muito obrigado por terem ouvido, estarem do outro lado. Até a próxima semana. Foste embora assim, sem nada a dizer, sem tempo sequer para um beijo. Como suportar agora tanta tristeza? Como acalmar esta ansiedade? Vivo no desejo de te ver e não te vejo. Esta realidade vai matar meu coração. A vida não para e na vida vou pelos caminhos do nada. Perdida em minha saudade, vivo no desejo de te ver e não te vejo. Esta realidade vai matar meu coração. A vida não para e na vida vou pelos caminhos do nada. Perdida em minha saudade. Vivo no desejo de te ver e não te vejo. Esta realidade vai matar meu coração.
A vida não para e na vida vou pelos caminhos do nada. Perdi de minha saudade. Canção nostalgia, canção desespero. De tudo que queria, hoje nada espero. Fica em teu lugar a esperança do amanhã. Na flor que nascer, na criança que sorrir. Eu estarei nos sons dos quiçanges, nas cordas de uma viola, nos ritmos quentes de Angola. Eu estarei nos sons dos quiçanges, nas cordas de uma viola, nos ritmos quentes de Angola. Sem tempo sequer para um beijo. Como suportar agora tanta tristeza? Como acalmar esta ansiedade? Vivo no desejo de te ver e não te vejo. Esta realidade vai matar meu coração. A vida não para e na vida vou pelos caminhos do nada. Perdida em minha saudade. Canção nostalgia. Vivências. Não são lidas. Não são contadas. São experimentadas. Vivências. Na Rádio Mais, com Armindo Laureano.